Espia bem, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, no versículo 45, Jesus diz que o reino do céu é semelhante a um homem que negocia e procura por boas pérolas. A produção de uma pérola é um fenômeno da natureza tão extraordinário que Jesus trouxe isso para dentro da sua pregação e aplicou ao reino de Deus. Espia só, reflita aqui comigo. As produtoras de pérolas são as ostras. E a produção da pérola pela ostra nada mais é do que um mecanismo de defesa do animal. A ostra precisa ser ferida para poder dar início ao processo de formação de uma pérola. Tem que acontecer a penetração de algum corpo estranho no interior da ostra. Um grão de areia, ou um pedaço de pedra, ou um pedaço de coral, ou um parasita. Alguma coisa tem que ferir ela. Aí ali, dentro dela, a partir desse machucado, começa um espetáculo. Ela começa a envolver aquele corpo estranho que se infiltrou no seu interior com uma camada de células epidérmicas chamada de nácar. Ela vai liberando um monte de camada dessas células, liberando camada, e uma ostra demora em média 3 anos fazendo liberação dessas camadas para, por fim, formar uma pérola. Ela faz da dor uma joia, transforma uma ferida em uma pérola. E diante dessa breve pesquisa, eu entendi a conversa de Jesus com a gente em Mateus capítulo 13, versículo 45. Quando o reino de Deus se estabelece dentro de você, as dores não te transformam, não te deformam, não te azedam, não te levam para o fundo do poço, tampouco encaminham você para a morte. Muito pelo contrário, quando a verdade do reino de Deus se estabelece dentro de você, quando você é ferido, você se regenera de modo que você não apresenta nenhuma cicatriz. Você apresenta uma pérola. Você não é um colecionador de decepções, nem alguém que está na vida condenado a carregar um bocado de ferida. Você é um produtor de pérolas. Perdoe quem lhe feriu. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, Jesus nos ensinou a orar ao Pai Nosso. No versículo 12, ele ensinou a gente em oração a dizer: Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aí no versículo 14, Jesus diz: porque se vocês perdoarem aqueles que ofenderam vocês, o Pai também lhes perdoará. No versículo de número 15, ele disse: se porém vocês não perdoarem quem ofendeu vocês, o Pai também vai perdoar vocês não. Tem uma frase que é um bocado famosa que diz: perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Existem fardos que estão sobre as suas costas, que só a liberação do perdão vão remover de sobre você. Existem pesos e maldições que só são quebrados com perdão. O perdão de Deus, segundo a Bíblia, só nos alcança quando a gente é capaz de perdoar aqueles que nos feriram. Não transforme as feridas com que te feriram em um cárcere. Não deixe a traição que você sofreu virar ódio, virar frieza. Não deixe o abandono que você sofreu se transformar em depressão, não. Não deixe o abuso que você sofreu acabar com a sua vida. Não permita que essa ferida acabe com a sua saúde. Porque tem gente que está desenvolvendo até gastrite nervosa por conta de sobrepeso emocional. Um bocado de gente com dor no estômago. Gente que não dorme direito, que não come direito, que está bloqueada para a vida pela forma como tem se posicionado diante dos machucados que lhe causaram. Receba Jesus na sua vida, na sua mente, no seu coração, porque é dele que emana poder, que emana vida, para que a gente seja regenerado de modo que as nossas dores se transformem em joias, em pérolas. O próprio Cristo foi a maior ostra ferida da história. Perseguiram ele, levaram ele para o tribunal sem ele ter cometido crime nenhum. Lhe condenaram injustamente. Ele foi açoitado, humilhado, exposto. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, em tom de deboche e de zombaria. Pegaram os pés e as mãos dele no madeiro. Diante dos malfeitores dele, ele transformou toda a dor em pérola quando orou por quem lhe maltratava e pediu a Deus que perdoasse aqueles que lhe feriam, porque eles nem sabiam o que era que estavam fazendo. Espia só que negócio extraordinário. Você lembra que eu lhe falei no início do vídeo que uma ostra demora em média 3 anos para poder terminar o processo de fabricação de uma pérola? Jesus só precisou de 3 dias para transformar toda a dor da crucificação na pérola mais linda da história, a pérola da salvação. Ele foi morto na sexta-feira, só que domingo
ele ressuscitou. Feriram ele com a morte e no terceiro dia ele ressurge com a pérola da vida, pérola da salvação, do perdão, da regeneração. Por isso que, na minha humilde opinião, Isaías capítulo 53, versículo 5, é o texto mais bonito que tem dentro da Bíblia. O profeta está apontando para Jesus e dizendo: ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus transformou a ferida em cura e do castigo que ele sofreu, ele fez a nossa paz. Os passos desse Jesus que eu quero seguir, que ele nos ajude a reagir às dores dessa maneira. As nossas feridas não nos deformem, mas que a gente, debaixo do poder desse Cristo, debaixo da verdade do reino de Deus, que a gente as transforme em joias, em pérolas. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe e ilumine. Até o próximo vídeo.